o mercado é assim, esse regulamento é assim. Então, por que um banco te empresta dinheiro a 15% ao ano? Né? Por exemplo, o BNDES, existe linha lá, como é que chama? A TJLP, está muito baixa. Né? Mas o prêmio, os bancos lá, quer dizer, hoje tem taxas razoáveis aí no mercado. Né? 10%, por aí. Então, quer dizer, em reais. Né? Agora, impossível você conseguir de um investidor de capital de risco isso aí. Por quê? Que garantia ele tem? Nenhuma. Nenhuma mesmo. Porque todo mundo vai receber antes dele. Os funcionários da empresa vão receber antes. Os bancos vão receber antes. O governo vai receber antes. Os fornecedores vão receber antes. E aí, se sobrar alguma coisa no final da festa, né, antes de apagar a luz, ele leva alguma coisa de volta. Se o negócio for mal. Tá certo? Portanto, se a festa der certo, ele quer receber muito mais. Né? Então, o custo do acionista é muito maior do que o custo de dívida. Tá? Numa empresa de capital aberto, em geral, a relação costuma ser assim, 2 para 1, 3 para 1, alguma coisa do tipo. Tá? Só que tem uma vantagem para a empresa. Né? Tem esse negócio aqui, que é 1 menos T, por quê? Na verdade, se uma dívida te custa 10% ao ano, na verdade, ela, nominalmente falando, e você é uma empresa que dá lucro, na verdade, ela não custa 10%, ela custa 6,5%. Vai reduzir a base de cálculo do imposto. Né? Então, por exemplo, os juros é uma despesa dedutível. Né? Na pessoa física, não. Né? Se você disser que paguei um monte de juros de cartão de crédito, o governo falou, problema teu. Né? Agora, uma empresa, não. Se ela pagou juros para banco, etc., ela pode descontar da base de imposto de renda. Então, na verdade, o custo final, né, da dívida é menor do que a taxa nominal que você tomou. Tá certo? Mais ou menos 1/3 abaixo. Né? Porque o imposto lá, o imposto de renda mais contribuição social dá 35%, então é mais ou menos 1/3. Tá? Uma regra geral. Né? Ok? Então, isso aqui depende da composição. Por exemplo, essas empresas que eu estou analisando, elas têm dívida zero. Então, praticamente, é só o custo do acionista, capital próprio. Tá? Você vê empresa de tecnologia, por exemplo, lá do Vale do Silício. Uma startup, dívida bancária com credor zero. É muito risco, não dá para tomar. Agora, você vê, por exemplo, uma grande empresa industrial que não tem dívida, ela corre o risco de sofrer uma aquisição hostil. Porque toda empresa bem estabelecida com uma previsibilidade muito boa do fluxo de caixa tem obrigatoriamente que tomar dívida. Por quê? Primeiro, é mais barato que o acionista. Segundo, ela é mais barata ainda porque o custo, porque dividendo, por exemplo, não dá para descontar, né, do imposto, mas o juro desconta. Então, ela fica mais barata ainda. Então, na verdade, uma empresa, existe um cálculo que chama estrutura de capital. Quanto que eu tenho que ter de dívida de terceiro, capital de terceiros e quanto que eu tenho de ter capital do acionista. Né? Existe um equilíbrio, né, e a empresa deve tomar isso. Tá? Inclusive, na época lá da década de 80, começo de 90, tinha aquelas aquisições hostis que chama hostile takeover. Por quê? Um presidente e um diretor financeiro muito medrosos, que tinham pouca dívida no balanço, o que o cara fazia? Uma empresa hostil ia lá, comprava o controle tomava um dinheiro muito caro, né? Comprava as ações, ele ia lá, alavancava, fazia a empresa tomar muito dinheiro de dívida, né? O preço da ação subia, porque você vai ter uma base de capital menor, e aí com aquela ganho de capital ele pagava a dívida, sobrava um monte na mão dele. Uma engenharia financeira que é interessante, uma empresa de capital aberta para fazer isso. Tá?